Oi, eu sou a Beatriz e eu vim aqui a pedido do Clube do Petróleo para falar com vocês um pouquinho sobre questões dissertativas para concursos públicos. O Clube do Petróleo, ele tem diversas turmas para preparar os alunos para provas nesse setor de petróleo e gás. E quem está ligado nas notícias está sabendo que o concurso para NP está aí para sair a qualquer momento. E que a banca provável é a CESP. E como a CESP tem trabalhado essa questão da redação nas provas de nível superior dos concursos públicos? Eles não pedem redação, eles pedem questões discursivas em formato dissertativo. Que é o seguinte, o aluno tem que escrever lá um determinado número de linhas acerca de um assunto de conhecimento específico da prova. Justamente porque a CESP cobra um pouco esse conteúdo específico nessas questões dissertativas, o ideal, assim, antes de qualquer outra preocupação com redação, é que o candidato leia muito sobre assuntos relacionados ao tema da prova. Então, que ele procure entrar no site da agência reguladora em questão. A gente aqui vai usar sempre como exemplo a ANP, mas que ele entre no site da instituição, leia os estudos, leia as pesquisas, leia os relatórios, porque pode ser até que eles tirem dados da questão desses relatórios, e que ele procure também livros de autores consagrados, né, e manuais. Enfim, o da ANP tem até um dos diretores escreveu um livro que é muito usado para estudar a área de petróleo e gás, que é a economia da energia. A gente vai botar o nome aí no YouTube. Uma coisa que o candidato tem que sempre ter em mente é a administração do tempo. Você recebe lá 4 ou 5 horas para fazer a prova e tem que reservar um tempinho para redação de acordo com a sua facilidade ou dificuldade em redigir um texto. Eu sugiro que, se redação for uma coisa meio tensa, você reserve 1 hora da prova para fazer o texto, tipo com rascunho, estrutura e depois passar limpo. E não esqueça de que a caligrafia tem que ser aceitável, um aspecto agradável no seu texto, sem muitas rasuras, porque, afinal de contas, isso pode contribuir para que o examinador tenha boa vontade ao corrigir o seu texto. Evitar ao máximo rasurar o seu texto, mas se precisar, o ideal é que a rasura seja uma coisa muito sutil, um risquinho em cima da palavra e pronto. Botar entre parênteses ou não, fica a critério de cada um. Eu sugiro que não ponha porque, afinal de contas, os parênteses são mais uma coisa lá no visual da sua redação. Mas você tem que sempre ter em mente que a redação na CESP, ela normalmente é usada como critério de desempate. Então, você tem que mandar muito bem nas provas objetivas. E depois, se você for muito bem, tiver um resultado muito bom nessas provas, eles vão corrigir a sua redação. Em geral, são corrigidas apenas as provas dos candidatos que têm aquela nota de corte, né, que a gente chama, uma nota mínima. Costuma-se aí uma margem de 3 a 4 vezes o número de vagas disponíveis. Agora nós vamos falar de umas coisas mais específicas para as questões dissertativas. Minha primeira dica é jamais usar a primeira pessoa do singular. Na verdade, isso é uma regra na formal de dissertação. A dissertação, ela é a defesa de um ponto de vista. E você dizer que o ponto de vista é seu, equivale a você dizer que é uma opinião pessoal, particular. E isso perde a força argumentativa. Não usar generalizações, de maneira alguma. Sempre, nunca, com certeza. Por que você não pode fazer isso? Porque com certeza existe uma exceção. E isso vale inclusive para aquela questão objetiva, que você tem que escolher uma alternativa e está lá escrito todos, blá 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 blá. Você já sabe que aquilo ali está com cara de estar errado, porque existe uma exceção. A terceira regra, que é também bastante importante, usar informações que sejam de domínio público. Então, se você vai falar de um caso conhecido, famoso, não tem problema. Se você for falar de um caso que só você conheça,
e o verificador, o examinador da banca não conheça, vai parecer que você está inventando aquela informação. E você não deve fazer isso em hipótese alguma. Inventar informação, inventar estudo, inventar qualquer fato para provar o seu argumento. Próxima coisa, você tem que prestar atenção no tamanho dos seus períodos e frases. Nada muito longo, nem nada muito curto. Evitar palavras que demonstrem falta de vocabulário. Por isso é muito importante, inclusive, você ler o livro, aquelas bibliografias que a gente conversou antes. Porque você tem que estar familiarizado com o vocabulário do meio e você tem que ser apto a expressar as suas ideias de forma clara e concisa. Então, palavras como coisa, que é uma palavra muito genérica, ou então a própria expressão ou seja, isso mostra que você não soube explicar o que você queria dizer de uma maneira legal, e aí você teve que usar um ou seja para explicar de outra forma. E coisa, sempre existe uma palavra mais adequada e mais específica do que coisa. Evitar gírias. Pela mesma razão que você deve evitar coisa. Com certeza existe uma palavra mais formal, mais educada e mais correta do que uma gíria. E corre o risco ainda por cima da pessoa que está lendo a prova não saber o que aquela gíria significa e, portanto, você não se expressar com clareza. Você deve também evitar exclamações, interrogações, aspas, travessões, vírgula, qualquer pontuação em excesso, porque isso vai fazer com que seu texto fique intercalado, não vai fluir. E o ideal é que as suas ideias fluam, sempre. Ainda em relação ao conteúdo, uma boa dica que eu posso dar para quem não tiver tempo de ler a bibliografia que for indicada, nem entrar nos sites, é em questão de desespero. Você pegou aquela questão dissertativa e você não sabe o que fazer, o que escrever ali, volta ao início da prova, lê todos os enunciados e sai sublinhando o que você achar que dá para aproveitar. Porque os enunciados dessas provas normalmente vêm com um pedacinho de texto que acaba identificando uma lei, dando uma dica de quando ela foi criada, quando é que ela entrou em vigor e tal. E você sempre consegue dar uma enrolada ali com aquele material. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas dicas ajudem vocês a responder as questões dissertativas com mais tranquilidade. Quem quiser se informar mais sobre os cursos do Clube do Petróleo pode acessar o site, que é www.clubedopetroleo.com.br. Vocês também podem clicar nesse quadrinho que está aparecendo na tela para se inscrever no canal do Clube e receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. No próximo vídeo sobre questões dissertativas, a gente vai resolver passo a passo uma questão bolada pelo próprio Clube do Petróleo. É só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos lá!